pedi muito pra Deus pra colocar a palavra certa para contar pra igreja que aconteceu comigo. Alguns já sabem que minha palmeira, né, me perdoou. Eu enxerguei, fui lá embaixo, acabei de comer uma pessoa, não era de Deus, e eu queria saber de bagunça mesmo, queria saber mais nada da igreja, muitos aqui sabem que eu não falo, muitos sabem que eu não falo, contava no coral, ajudava com coisas na igreja, e acabei me envolvendo com essa pessoa e acabei me dando câncer. E para resumir bem a história triste, irmão, para não assumir a minha filha, esse homem ele tentou me matar na sua casa, ele foi no meu trabalho, me esperar, dizendo que queria conversar comigo, e eu acabei entrando nesse carro dele e fui até a casa dele, onde ele mora, lá junto com a mulher dele, que ele é casado. Não tenho vergonha de falar, porque é uma coisa que a gente, quando está passada, a gente cai mesmo. E fui. No caminho, ele passava na minha barriga, queria saber como é que estava minha filha, ele queria saber como é que estava, eu me perguntei. E chegando dentro da casa dele, ele me bateu muito, do nada, não teve discussão. Ele puxava o cabelo, ele batia, ele tinha uma máquina de choque, ele dava choque no pescoço. E eu precisava muito, pedia muito para ele parar com aquilo, eu estava acreditando no que estava acontecendo. E ele me arrastou até a cozinha, pegou a faca e eu quase para casa. Foram 2, 3 pessoas no peito. E nesse momento eu me jogava no chão da cozinha, sem muito poder falar. Porque ele tinha uma facada, ele cortou a traqueia, ela cortou e pulou a traqueia, e eu não tinha mais voz, eu não falava mais. Então eu fiquei ali, enquanto ele limpava todo o sangue da casa, eu fiquei ali no chão, e alguns momentos depois ele pegou um saco preto, me enrolou, e me colocou dentro da caminhonete. Ele tinha uma caveira, e colocou ali. E às vezes ele olhava para mim, e eu ainda acordava, ele perguntava como é que eu estava, e eu, né, falava, cadê assim para ele, né? Eu achando que ele ia me levar para o médico ou alguma coisa. E andava com aquele carro, andava com aquele carro, e andava com aquele carro. E eu desesperada já, e começando a pegar, estava naquela capota lá. E ele falou num lugar, me mostrou com um rapaz, falou que perguntou se ia demorar muito para eu morrer. E eu escutando tudo aquilo, de repente ele pegou o carro de novo e andou comigo. Chegando certo ponto, eu virei do lado e entreguei de ponto. Olha, Jesus existe mesmo. Jesus, eu estou aqui, seja tua vontade. Eu não sei o que fazer. Quando eu vou estar com homens, né, de 90 quase, tentando esfaqueado, preocupado, sangrando muito. De repente veio o corinho que eu contei para a pastora, né? Veio na minha cabeça. Jesus, neste nome é poder. E comecei a cantar. E daí eu tive força de chutar aquela lona do carro, e pular do carro, movimento, esfaqueada. E ele viu que eu pulei, ele diminuiu a velocidade do carro, e eu correndo, ele pedindo socorro. Quando já não passava, ele me atropelou o carro, passando por cima de mim. Nesse momento, acho que foi aí que estourou a bolsa. Meu neném, que eu estava grávida de 7 meses, né? E eu levantei rapidamente, daí estava vindo um carro, pedi ajuda, ninguém me ajudava, tinha outro carro que não estava segurava muito, eu estava sangrando muito, inclusive já era 3 horas da tarde, porque começou a acontecer, era 20h30, né? Então eu fiquei muito tempo sangrando.
E passou um caminhoneiro, pedi ajuda desse caminhoneiro, foi enviado por Deus, ele me ajudou, me levou para o pronto-socorro. E lá, chegando lá, os médicos não davam nada para mim. Ligou para minha família pedindo a documentação que eles tinham que fazer o parto da minha filha com emergência, porque eu não tinha mais salvação. E fui encaminhado para o hospital na Lagoa Rocio, lá no Popular. Fiz a cirurgia, fiz a reconstrução da minha traqueia. 2 dias depois, o médico veio ver, começou a apertar no tórax. Me mandou imediatamente para a sala de cirurgia de novo. Eu estava com hemorragia interna. Poderia ter morrido de novo por hemorragia interna. E também eles não davam esperança de eu falar mais. E hoje eu estou aqui, irmão, para dizer que o nome de Jesus tem poder. Porque eu estou aqui falando, estou bem, graças a Deus. E a minha filha também está aqui. E ela está aqui, irmão, porque Deus tocava no meu coração que ele pediu uma ecografia, e eu pedi para os médicos. A ecografia, os médicos não queriam, eles só colocavam para escutar ali o coraçãozinho dela, estava batendo, estava tudo bem. Mas quando fizeram a ecografia, viram que eu estava quase sem nada de líquido na bolsa. Daí tiveram que fazer a minha cesárea. E quando os médicos tiraram da minha barriga, ele falou, tirando um tempo sua filha, se passasse hoje, ela não ia resistir mais. E eu peço agora para minha irmã, Fátima, pode trazer minha bênção. Eu gostaria que o Antônio estivesse aqui também, porque se vocês não sabiam, vão saber agora o padrinho da minha filha. Juntamente com o meu irmão, Maia, e a Wanda também.